caísse de cabeça durante uma apresentação no solo. Só que Jogos Olímpicos não são apenas sobre competições e rivalidades, são também sobre política. E claro que esse elemento seria disputado e apimentaria o velho campeonato de virtuosismo moral das redes sociais. Logo na abertura, uma cena com drag queens, gays e uma criança deu o que falar e foi acusada de blasfemar o quadro A Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que na real nem era a inspiração para a apresentação. Milhões de direitistas que não pisam numa igreja desde quando foram batizados, como Elon Musk e a turma do MBL, reclamaram da profanação dos símbolos cristãos. Pré-candidata a vereadora pela União Brasil, Amanda Vettorazzo chegou a culpar a paródia pela falta de luz na capital francesa, como se Deus tivesse mais incomodado com um homem gordo pintado de azul do que com Israel massacrando inocentes no Oriente Médio. E falando nessa guerra, teve casal sionista tomando invertida de um torcedor belga quando tentaram censurar qualquer comentário crítico a Israel durante uma entrevista que inicialmente era apenas sobre esportes, mas que terminou com o querido não só exigindo liberdade para a Palestina, como salvando a honra da camisa da CBF, que há anos só era vestida por Karens e brochas idênticos a essa duplinha histérica. E nesta semana tivemos ainda Jorginho Melo apalpa a bunda de Michele Bolsonaro. Brasil vive pandemia de covers do Milei. Nicolás Maduro desafia Elon Musk para a porradaria. E Marcos Mion passa vergonha ao comentar sobre Olimpíadas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Recentemente a família Bolsonaro tem apostado todas suas fichas em Santa Catarina. Jair Renan, também conhecido como Abortinho, ganhou cargo no gabinete do senador Jorge Seife e vai disputar vaga para vereador em Balneário Camboriú. Para 2026, a família pretende mandar Carluxo para lá, na intenção de que o vereador federal dispute uma vaga para o Senado. E para fortalecer vínculos com a região, eles têm organizado eventos frequentes como o CEPAC, que reuniu todos os trambiqueiros locais e aqueles velhos que a gente bem conhece, né? Os vínculos estão fortíssimos mesmo. Tão fortes que o governador Jorginho Melo não teve cerimônias para meter a mão nas nádegas de Michele Bolsonaro em público. A cena escandalizou os cidadãos de bem, mas nem tanto os envolvidos. Um dia após o ocorrido, Michele tratou com naturalidade a apalpada e ainda brincou com o governador, ao pedir para que desta vez ele colocasse as mãos para trás, deixando evidências de que Jorginho está acostumado a usar a ex-primeira-dama de corrimão. Bolsonaro, que estava presente no dia da conferida, parece não ter ligado, mas certamente as reações de Osmar Terra, Valdemar e Augustin Fernandes devem ter sido bem menos amigáveis. Obrigada, doutor. Mão pra trás! O ex-presidente deu pouca atenção à apalpada do governador porque estava mais preocupado com outros hábitos em que também é especialista, além de ser corno. Quais? Espalhar desinformação e fazer papel de ridículo. Nas convenções do PL, precisou lidar com o tipo de doido que cultivou como eleitor e foi obrigado a se encontrar com uma figura que atende socialmente pela alcunha de Milei de Floripa. Sim, um ser humano adulto achou razoável andar pelas ruas fazendo cosplay do presidente argentino e usar o sobrenome dele para criar um personagem no Instagram. Para completar a tragédia, só falta ser eleito como vereador. E eu aposto que vai. E se fosse só ele que tivesse entrado nessa ideia estapafúrdia, tava até bom. Em São Paulo, Paulo Cogos, que também se inspira em Milei e é pré-candidato a vereador, reuniu mais 2 covers do político para se apresentar em público numa cena surrealista que para mim é muito mais agressiva e problemática do que Santa Ceia com drag queens, travestis e cheiradores de cola. Além desse encontro inusitado, inclusive para o mito que não esconde a tristeza no olhar,
por só atrair degenerado mental pior que ele, o inelegível aproveitou a presença no Sul para dar entrevista à TV Pampa e dizer que a região Nordeste representa tudo o que há de pior no Brasil. O que para mim é uma atitude que ele deveria repetir mais vezes. Nada melhor como estratégia política que se autossabotar justamente numa região que já prefere o seu principal oponente. Continue a pavimentar o caminho da reeleição do Lula. Como há um fluxo migratório no Brasil do Nordeste para cá, ou para o Sudeste, ou até para o Centro-Oeste. Ou seja, o Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar. Eu não posso entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, que saiu de lá por falta de oportunidades, vir para cá para votar em candidatos do PT, PCdoB ou PSOL. Então isso aí tem que ser estudado, esse cidadão aí. Me apresente um vídeo, eu atacando o nordestino, não tem. A semana também foi marcada por uma conturbada eleição na Venezuela, vencida novamente por Nicolás Maduro e acusado de ser fraudulenta. Neste embate reside a verdadeira escolha muito difícil. Se der um lado, temos um presidente anti-imperialista, porém com postura ditatorial e comportamento fundamentalmente mobral. Temos uma oposição entreguista, que faz lobby para interesses estrangeiros. É como se tivéssemos que escolher entre um candidato do PCO e o Bolsonaro numa eleição. E espero que isso nunca aconteça, tá bom? Mas em outros embates é impossível não torcer abertamente pelo professor linguiça, porque ele é o único presidente capaz de ser caricato o suficiente para materializar cenas antes só possível presenciar em episódios de South Park. No melhor estilo porradeiro de bairro, Maduro questionou se Elon Musk estava procurando briga. Avisou que não arregaria por ser filho de Simão Bolívar e Hugo Chávez e ainda deixou que o bilionário escolhesse o lugar da peleja. Eu quero ver esse embate, hein? Elon aceitou uma trocação suave com o venezuelano, como já havia feito anteriormente, ao desafiar Zuckerberg e Putin. Se Maduro vencer, o prêmio poderia ser alguns milhares de antenas da Starlink para ver se a transmissão de TV na Venezuela deixa de ter a mesma qualidade de pronunciamentos oficiais do Saddam Hussein no início ali do mandato no cativeiro. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk, ¿quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darlo pues, donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Em qualquer lugar do mundo que estiver, tenha certeza de uma coisa: você encontrará um casal composto por uma Karen tingida de loiro com a raiz por retocar e um óculos com lente de para-brisa de Corsa e um senhor semicalvo que não aguenta subir 2 lances de escada sem ficar ofegante procurando algum tipo de encrenca. Para manter a tradição, nas Olimpíadas de Paris isso já aconteceu. Enquanto dava entrevista para a TV e apenas comentava resultados esportivos, um turista belga foi interrompido por um marido e mulher nesse padrão. Os dois pediam para que ele não fizesse observações sobre a política de Israel, o que ele nem estava fazendo. Mas os dois foram tão insistentes e inconvenientes que o homem foi obrigado a pegar sua corneta e começar a cantar Free Free Palestine para deleite do meu clone que está ali atrás do mano, e caiu na gargalhada. Apesar de parecer parente do Marcel Van Hatten, depois dessa atitude automaticamente comecei a achar esse sujeito inexplicavelmente bonito, porque ele compreendeu que remédio para doido é doido e meio. E não só por ter coragem para peitar os censores de ocasião, viu? Mas por valorizar a camisa da nossa seleção novamente, que nos últimos anos virou uniforme de uma gentalha idêntica a esses dois israelenses. Desde 2006 que esse uniforme não era vestido por alguém tão merecedor, incluindo aí todos os jogadores que passaram pela seleção desde então. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is getting is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football.
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Época de Olimpíadas é tão especial que, momentaneamente, a gente esquece dos atletas que são bolsominions e chega até concordar com opiniões do Pedro Scooby. É isso. Juro que isso realmente ocorreu nesta semana. Para quem tem acompanhado o evento que acontece em Paris, há uma impressão generalizada de que o Brasil pode estar sendo roubado pela arbitragem, principalmente no judô. Às vezes é até verdade, em outras vezes nós apenas ficamos decepcionados ao descobrir que a regra do jogo era aquela mesma. E nossa opinião de sofá estava completamente equivocada. Mas Pedro Scooby, que é surfista de ondas gigantes, fez uma denúncia séria ao insinuar que Gabriel Medina seria prejudicado por um juiz que não gosta muito dele e que fora visto tirando foto ao lado de um rival do brasileiro. Olha, eu nunca concordei com o Scooby, mas se esse conteúdo foi compartilhado pela própria Luana Piovani, que é ex dele e tem como meta de vida atormentar o cara até o dia da sua morte, eu devo dar o braço a torcer. Até porque a denúncia fortalece meu conspiracionismo olímpico, né? O que nunca é conspiração é a capacidade do brasileiro em criar novos golpes. Logo após Rebeca Andrade ganhar o bronze por equipe, um golpista se passou pela ginasta para pedir dinheiro nas redes sociais. E era capaz de alguém cair. Se recentemente teve gente acreditando que Lewis Hamilton esqueceu a carteira no cockpit do carro e idosa dando 200 mil para falso Arnold Schwarzenegger, confiar que atleta olímpico tá precisando de grana é moleza, né? Aliás, outra coisa que representa tanto o brasileiro quanto o trambique é não ter cerimônia para torcer contra os adversários. Isso vem desde a tenra infância, como as ginastas da primeira escolinha de Rebeca, que vibraram quando uma atleta chinesa caiu da trave. Eu não vou negar, eu também. E ensinei o meu filho a ser assim também. Me cancele, tô nem aí. Lá em Tóquio, teve um juiz que deu as notas mais altas para os adversários do Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. E esse cara está aqui de novo. Recebo no WhatsApp uma foto dele abraçado ali com Ethan, que é o cara que, se passar e se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. Nessa reclamação, foi mostrada a estatística das baterias, tudo direitinho, como ele prejudicou o Gabriel. Entendeu? Esporte! Agora uma queda. Tio, eu amei que ela caiu, eu amei. Olha, calma, não, assim não. Claro que nesses momentos todo mundo quer bancar o especialista em diversas modalidades de esportes, comentando a imperfeição de um movimento Chukahara ou duplo twist carpaccio, mesmo sem ter a menor ideia do que se trata. É natural, de 4 em 4 anos, todos incorporamos a Georgette Vidoro, o Bernardinho e o Larry Passos para cornetar esportistas enquanto cultivamos nossos portes atléticos, passando o dia no sofá à base de cerveja puro malte, amendoim, ovo de codorna e provolone. O problema é quando um comunicador responsabiliza com ares de denuncismo o governo federal pelo fato do Brasil falhar em diversas modalidades. Não, desta vez o mala arquetípico que meteu essa não foi nem o Thiago Leifert e nem o pilhado, mas Marcos Mion, que nunca havia se importado com esporte na vida até agora. Em um vídeo de 5 minutos, o apresentador do programa mais sem sentido da Globo insinua que a culpa é do Lula, que não investe em esportes e que isso gera resultados insatisfatórios nas Olimpíadas. Mion diz que chegou a essa conclusão após consultar o confiável site salários.com.br e descobrir que um atleta ganha em média apenas R$2.000. Só que ele pesquisou muito mal. A média é de 4.500. Concordo que é pouco para formar um atleta de elite, só que é mais que o dobro do que ele divulgou. E além disso, ele ignora completamente que foram os governos de FHC, Lula e Dilma que criaram os principais dispositivos que repassam dinheiro
para a formação de atletas, o que em 24 anos fez o Brasil ganhar o dobro de medalhas olímpicas do que nos 80 anos anteriores. Pode estar longe do ideal, mas, ao contrário do que ele quis insinuar, o êxito no esporte não é fruto apenas de incentivo da iniciativa privada e meritocracia. A iniciativa privada, aliás, só cola junto dos atletas quando eles começam a apresentar resultados positivos. Pergunta para Raíssa quantas marcas estavam com ela quando era apenas uma criança caindo de skate em Imperatriz do Maranhão. Malemar uma padaria local liberava um pão na chapa com Nescau na faixa, só pra ela, pra família já era demais também. Com a repercussão negativa, Mion vestiu o outfit do vacilo para pedir desculpas e dizer que não imaginava que politizariam uma declaração altamente politizada. O cara tem certeza que, por não se comunicar de forma agressiva, a maneira da fala importa mais que o conteúdo. Subestima a inteligência do povo e aposta que a gente esqueceu que ele foi posar para fotinho ao lado do mito, presidente que tirou muita grana do esporte para esse ciclo olímpico, mas que o apresentador nunca vai ter coragem de criticar ou cobrar. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil, em 2024, é de R$2.000 por mês, no site salário.com, tá? E para pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica contra os melhores do mundo. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento aos nossos atletas. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro, mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual. Eu já falei 1000 vezes, eu não sou o cara que vai entrar aqui e discutir política, porque eu não tenho nem embasamento para isso, eu não tenho conhecimento para chegar aqui e subir em palanque, discutir política e falar que não, meu foco ali era único, valorizar o efeito que o esporte tem nos seres humanos, na sociedade e nos nossos atletas, no nosso povo, que sem condições disputa com os melhores do mundo. Não tem nada a ver com política, com partido político, não tem a ver com direita, com esquerda, com governo A, com governo B, não, estamos falando do histórico, do governo brasileiro desde sempre. Ai, às vezes, puxa, a vida dá uma canseira, porque era um vídeo muito bom, era um vídeo muito legal, com um valor assim muito nobre, digno, e acabou se perdendo. Se a gente puder voltar a focar no que interessa, que é o apoio aos atletas, o reconhecimento, seria ótimo, tá? Está cada dia mais difícil para os Minions sustentarem a ideia de que Nego Di é um perseguido político, uma espécie de Assange gaúcho que resolveu peitar o sistema. Essa narrativa já caiu por terra quando descobriram que o suposto humorista havia doado um total de R$0 para as enchentes do Rio Grande do Sul após alardear que tinha feito um pix de R$1 milhão. A informação foi acusada de fraudulenta. Disseram que era uma criação da imprensa para destruir a reputação do suposto humorista, o inimigo do humor. Como se ele tivesse uma reputação, né? Pois bem, além disso, Nego Di também é acusado de lesar mais de 300 clientes em sua loja. Ah, tá de zoeira! O que levou à cadeia. E agora surge um áudio em que ele confessa o calote e traça um plano para ressarcir o dinheiro só de algumas pessoas. Fala, Matias! Eu quero meu dinheiro de volta. Você comprou na Tá de Zoeira? Mas o quê? Um ar-condicionado? Porque a casa é muito quente? Eu tenho ar-condicionado portátil. O daqui não funciona. Esse estava na promoção. Ah, não funciona. Tava barato, óbvio. Você recebeu? E as parcelas já estão acabando. Comeu do cartão? Ah, aí tá de brincadeira. Mas como sempre acontece na extrema-direita, pode ter certeza que logo aparece alguém suspeito, tipo Carlinhos Mendigo ou Monark, para dizer que na verdade esse áudio do Nego Di foi manipulado com inteligência artificial e é inocente.
Duvidam? Bom, pois não duvide. Porque lá nos Estados Unidos, lá na Romênia, os irmãos Andrew e Tristan Tate também são vistos como homens corajosos que combatem o sistema e são perseguidos mesmo depois do que foi comprovado que eles estão ligados ao crimes de tráfico humano, estupro e formação de quadrilha. O bom é que essas figuras públicas sabem do potencial de jumentice de seu público e sabem que basta acenar para uma pauta reacionária para conquistá-lo de novo. Nesta semana, a duplinha de Red Pill saiu às ruas da Romênia para reclamar da famigerada Santa Ceia Drag da abertura das Olimpíadas de Paris, com um discursinho religioso cheio de clichês. E o mesmo gado que defendeu o Nego Di aplaudiu esse espetáculo grotesco promovido por duas das pessoas mais lixosas do mundo. É isso aí, não muda nunca. Aqui e lá é tudo a mesma merda. Não é novidade pra ninguém, eu não vou conseguir ressarcir todas as pessoas, né? Preciso fazer uns estornos estratégicos assim a fim de acabar com manifestação e incômodos assim. Então eu queria ver se tu tinha mais ou menos uma relação de uns 10 mais assim, que tipo tu acha, esses aqui pagando vai dar uma boa amenizada e tal. Eleição municipal é a época em que presenciamos mais bizarrices na nossa política. Acontece de tudo: infarto durante comício, candidato que se inspira em terrorista internacional e famosos falidos em busca de uma aposentadoria são de praxe. Tiroteio e briga também está na pauta do dia, principalmente em convenções do PSDB, que sempre protagoniza cenas lamentáveis ao decidir o candidato a prefeito aqui em São Paulo. Se em 2016 a massa cheirosa saiu na mão e deixou um gordão com o rego de fora para combater a indicação de João Dória, 8 anos depois, quase que outro gordão termina de forma idêntica. Me refiro a Datena. O nome do apresentador foi rejeitado por uma ala do partido e os grupos discordantes trocaram insultos e carinhos no último sábado. E essa cena toda pode não servir para absolutamente nada, porque eu tenho certeza que o Datena só manteve a candidatura por mais tempo desta vez para pressionar a Band a dar um aumento maior e contratar 2 sobrinhos dele para o jornalismo. Quando o Saad aceitarem, aí ele cai fora. Já na luta pela reeleição vale tudo, inclusive peitar gigantes do entretenimento mundial e exibir cópia pirata de filme que ainda está no cinema em praça pública. Foi o que fez Antônio Almeida, prefeito pelo MDB em Acopiara, no Ceará. Sem receio de infringir o artigo 184 do Código Penal, ele exibiu divertidamente 2 para o povo da cidade e ainda registrou esse momento de ousadia e alegria. Não vou negar, achei a atitude bem subversiva. Num país que só tem cinema em cidade grande, que só exibe filme de herói, tem mais é que violar direitos autorais mesmo. Em 2024, meus votos são de Kamala Harris e Antônio Almeida. Amiguinhos e amiguinhas, sabe qual é a minha emoção? Assistir o cinema com vocês na praça lá do Outro Sul, domingo, às 18 horas. A gente tem que fazer alguma coisa. Não, essa menina é um Titanic social. A gente quer distância. Gente? Não. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, pense em nos apoiar. Aqui tem o Seja Membro, tem o Apoia-se, tudo no primeiro comentário, hein? Dá uma chegada lá. Tem o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. É muito importante que você possa nos colaborar e fazer com que a Galanceios continue sua trajetória por mais alguns anos. Você também nos siga nas outras redes sociais: TikTok, Facebook, Instagram e X, Twitter. Se você é um desses que, assim como o Matias, comprou na loja Tá de Zoeira do Nego Di, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.
Ô, pessoal, coloca o André Ronquillo.